Olá, boa tarde, a paz do Senhor a vocês da família Atos e você também que vai nos assistir, que vai assistir esse vídeo. Gostaria de dar as boas-vindas a esse tempo que nós temos para poder meditar na palavra de Deus. Não foi possível nós termos o nosso culto de adoração, celebração e adoração como nós temos todos os domingos, por causa dessa tempestade de neve que estava prevista, né? Começou ontem. Nós precisamos também cancelar o nosso evento para casais, que estava marcado, estava na agenda para ontem, mas nós vamos remarcar para daqui 2 sábados, dia 1º de março. Mas essa tempestade aí atrapalhou um pouquinho a programação normal, mas nós estamos alegres com aquilo que Deus tem provido para nós. E essa ferramenta, né, essa tecnologia onde nós podemos ainda assim proclamar as boas novas do Evangelho, alegra o nosso coração. Nós estamos satisfeitos por isso. Gostaria de dizer que nós vamos sentir falta de estar junto com vocês como igreja, mas que nós estamos orando por você, orando pela sua família, orando pela sua segurança. Gostaria de te encorajar também, se você não tiver necessidades de sair de casa durante essa tempestade, fique em casa, descanse um pouquinho, vai ser bom. Essa mensagem vai chegar até você aí no conforto da sua casa e para a glória de Deus vai abençoar o seu coração, vai encorajar você e sua família durante essa semana. Eu gostaria de, como de costume, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, encorajar vocês a estarem orando, nós estarmos orando uns pelos outros durante essa semana, né? Não deixe de ligar uns pelos outros, manter o contato. Eu sei que muitos vão sentir falta. Manda uma mensagem, liga e fala: senti saudades de você, não te vi domingo, tá bom? E alguns pedidos de oração que nós estamos enganjados como igreja, orando sem cessar, né? Um deles que tem nos afetado de forma direta ou indireta aqui é a questão imigratória. Peço que vocês continuem orando, né, pela nossa comunidade, pela a comunidade brasileira, latina, principalmente aqui na região da Nova Inglaterra. Orem, peçam ao Senhor, né, que os proteja, que conceda favor. Orem pela administração, pela liderança política do país, que o Senhor possa cuidar, né? A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus, né? Nós cremos nisso. Peço que vocês também continuem orando pela igreja, continuem orando por salvação de almas. Nós possamos continuar orando por aqueles que estão se encontram enfermos no nosso meio, com familiares que estão necessitados de uma intervenção do Senhor. Nós estamos alegres também em poder celebrar o nascimento do Benício, né? Vocês já devem estar sabendo. Continue orando pelo Brian, Nayara. O Benício nasceu bem, com saúde. Nós estamos felizes com essa notícia, alegres, né, por saber que Deus, o Criador da vida, concedeu mais uma alegria dessa para todos nós que fazemos parte aí da vida, né, do Brian, da Nayara, da igreja. E será uma bênção. Então, esses são os pedidos de oração. Alguns anúncios que eu gostaria de fazer, só deixar vocês saberem, como eu já disse, que nós vamos remarcar o evento de casais. Então não deixe de convidar, ore ao Senhor, peça a Ele que te direcione quem é esse um casal que precisa estar no nosso meio. Nós vamos ouvir uma palavra direcionada a relacionamentos, né? Como nós podemos, né, ser guiados por Deus quando nós lidamos uns com os outros, principalmente na área do casamento. E logo depois nós vamos ter um tempo de confraternização. Nós vamos ir até um restaurante, ter uma janta bem legal juntos. Então não deixe de comparecer, de fazer planos de estar ali com nós. Vai ser uma alegria muito grande poder passar esse tempo junto com vocês. Também eu gostaria de afirmar mais uma vez que esse ano, né, durante a quaresma, os 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa, da ressurreição de Jesus, eu gostaria de convidar a Igreja Batista Atos para que nós pudéssemos estar juntos, né? Daniel capítulo 9, verso 3, Daniel diz que ele se voltou para Deus, para buscar o Senhor com súplicas, oração e jejuns. E eu gostaria de fazer essa proposta para nós, que esse seja um tempo, que esse seja um período para nós, que nós possamos estar buscando ao Senhor juntos, com súplicas, com oração, né, e com jejuns. E nós vamos estar fazendo a quaresma. Esse ano começa no dia 5 de março, é uma quarta-feira de cinzas. E antes disso, né, e nessa quarta também, nós vamos ter um ensino
sobre o que é o jejum e como nós podemos praticá-lo, né, principalmente em um período mais prolongado. Então, esses são anúncios que eu gostaria de deixar vocês aí bem informados. Então, sem mais demoras, eu vou convidar vocês para que nós possamos estar entrando no nosso momento de meditar na palavra de Deus, né? Gostaria que você abrisse as suas Bíblias comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 4 hoje. E só para trazer nos ajudar aqui, aqueles que estão nos ouvindo a primeira vez, nós entramos nessa série de pregações no Sermão do Monte, especificamente nas bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Hoje é a nossa terceira mensagem, nós vamos estar falando sobre a segunda bem-aventurança, que se encontra no versículo 4, né? E nós estamos felizes porque nós sabemos que esses ensinamentos de Jesus, né, eles são extremamente importantes, como todos os ensinamentos, mas esse em especial, né, que Jesus ele instrui os seus discípulos, né, quais são as características, como é o poder de Deus agindo na vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. E essas são essas características, esse é o posicionamento, é assim que os discípulos, né, assim como os membros do reino de Deus, eles se comportam. São essas bem-aventuranças aqui que fazem parte das nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você nesse momento, né, para nós entrarmos aí nessa mais uma oportunidade de meditar e ser abençoados pela palavra de Deus. Eu amo a palavra do Senhor Jesus e eu amo, lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva, mas também ela é eficaz. Então, se existe alguma coisa na sua vida que precisa de ser determinado, que precisa de ser discernido, que precisa, né, de ser realmente decidido, a palavra de Deus pode fazer isso. Ela pode penetrar no mais profundo do nosso ser, até a divisão da alma e espírito, e discernir, né, essas coisas. Então, confiamos que a palavra de Deus tenha esse efeito nas nossas vidas hoje. Amém? Eu vou ler Mateus 5, do verso 1 ao 4. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximou-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor, eu te agradeço, Jesus, porque a tua palavra ela é boa. Senhor, eu te agradeço porque mesmo em dias como esse, onde nós não podemos sair das nossas casas, nós ainda podemos proclamar a tua palavra. E eu oro para cada lar, cada ouvido que ouvir essa palavra, que ele possa ser abençoado e transformado pelo poder que existe nela. Eu oro por esse tempo aqui e peço que a tua palavra, Senhor, ela possa ter o efeito para qual ela foi destinada. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos algumas semanas atrás essa série sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e o reino de Deus. E nós tivemos uma introdução, semana passada nós falamos sobre os pobres em espírito, né, e o reino de Deus. E hoje nós vamos falar dos bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Mas antes de nós entrarmos nessa bem-aventurança específica e falar um pouquinho sobre quem são esses que choram e por que eles têm essa promessa, porque eles vão desfrutar dessa promessa, do consolo de Deus, eu gostaria de nos relembrar sobre alguns pontos muito importantes para ajudar a criar essa fundação sobre a qual nós podemos construir e expandir esse ensinamento. E a primeira delas que eu gostaria de refrescar a nossa memória é o que é ser bem-aventurado. E segundo algumas traduções, principalmente as mais atuais, ao invés de usar a palavra bem-aventurado, eles usam felizes ou muito felizes, né? Ou algumas traduções, como em inglês, eles usam essa palavra blessed, né? Abençoado. E na verdade essa palavra bem-aventurado ela vem de uma palavra grega, makarios, e essa palavra grega traz uma ideia mais ampla e mais completa, que quer dizer que
o bem-aventurado, esse Macarius, ele é uma pessoa abençoada, espiritualmente feliz, completo, não só completo, mas completamente satisfeito, independente das situações ao seu redor. Esse é o bem-aventurado. A satisfação e alegria que sustenta essa pessoa que é bem-aventurado, ela é algo que não depende das circunstâncias ao seu redor. E mesmo em meio a condições como dor, tristeza, perca ou aflição, essa pessoa ainda é abençoada. Por quê? Porque ela é completamente feliz. Por quê? Porque ela faz parte do reino de Deus. E essa bênção que essa pessoa desfruta, essa satisfação, essa forma completa com que ela se sente, que ela se encontra, não depende das circunstâncias ao redor. Então, o ser bem-aventurado, o ser feliz, não tem nada a ver com essa felicidade que o mundo nos oferece, que depende, né, de tudo estar indo bem, das nossas condições, da saúde, da família, não. Depende mesmo da onde nós nos encontramos. E se nós nos encontramos no Senhor, e nós fazemos parte do seu reino, nós podemos ser bem-aventurados e desfrutar, né, dessa alegria, dessa felicidade que é prometida aqui. Então, ser bem-aventurado é isso, é ser completamente feliz, satisfeito, contente e abençoado por Deus. Lembrando também que os ensinamentos de Jesus aqui no Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, os versículos 1 e 2 nos diz que Jesus viu as multidões, subiu ao monte, seus discípulos se aproximaram dele. Então ele começou a ensinar, lembrando que os ensinamentos são para aqueles que são discípulos. E ser bem-aventurado começa nos pés de Jesus Cristo. Nós não podemos ser bem-aventurados longe, à parte de Jesus. Se você quer ser bem-aventurado, se aproxime de Jesus e se proste aos pés dele. E esses ensinamentos vai trazer essa alegria completa que nós precisamos. Então, é importante a gente entender isso. Os ensinamentos, as bem-aventuranças são para os discípulos. Outros aspectos e outros pontos que nós ouvimos também que são importantes, que eu tratei na última mensagem, algumas características do reino de Deus. Lembra? A primeira bem-aventurança diz que os pobres em espírito, o reino de Deus, ou como Mateus usa, o reino dos céus. Mateus não usa aqui a palavra Deus, né? Ele usa reino dos céus, significa a mesma coisa, simplesmente por uma questão de respeito, né? E não ter que escrever o nome de Deus, como era costume dos hebreus. Por isso Mateus usa essa expressão reino dos céus. Mas o reino de Deus não é um reino como o que nós somos acostumados aqui, com conquistas terrestres, né? O reino de Deus é um reino diferenciado. E existem algumas características desse reino que são muito importantes para nós entendermos se nós queremos desfrutar dessas bem-aventuranças de Jesus. A primeira delas é que o reino de Deus é um reino de paradoxos. O reino de Deus é um reino que os ensinamentos e os princípios do reino de Deus, às vezes, eles não fazem sentido quando nós analisamos eles simplesmente com a lógica. Por exemplo, eu usei esse exemplo semana passada, do versículo de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Isso, aos olhos naturais, na lógica do homem, isso é contraditório. Como que alguém se faz pobre para que outra pessoa se torne rico? Como que alguém pode se tornar rico pela pobreza de alguém? Isso não faz sentido. Mas no reino de Deus, nós entendemos que sim, Jesus abriu mão de toda a sua riqueza, de todos os seus privilégios, para se tornar pobre como um de nós, para que nós pudéssemos ter acesso a essa glória que nós fomos separados dela. Então, só para a gente entender, o reino de Deus é um reino de paradoxos. Isso é um paradoxo, que aos olhos, assim, nus, vamos dizer, parece contraditório, mas na verdade eles fazem muito sentido, porque esses princípios eles são aplicados no reino de Deus. Outra característica
a expressão em inglês is ready but not yet, né? Essa expressão um pastor americano usa, um autor, e eu gosto muito, quer dizer que o reino de Deus está aqui agora, mas ainda não, né? Nós fazemos parte dele agora, nós desfrutamos dele agora, mas existem alguns aspectos do reino de Deus que eles vão só se completar no futuro, quando Jesus retornar e estabelecer o seu reino para sempre. E nós podemos ver isso também nas escrituras, né, em vários aspectos. Por exemplo, em Romanos diz que nós somos adotados em Cristo, né, mas em Romanos 8:23 diz que nós seremos adotados em Cristo. Ou seja, sim, nós desfrutamos, nós podemos saborear, né, desfrutar de partes e aspectos do reino de Deus agora, mas muitas dessas coisas vão ser completas no futuro. E por que essas características são importantes, irmãos? Porque nós vamos ver nas bem-aventuranças, né, que algum desses princípios aqui, eles são paradoxais. E eles também, nós também vamos, lembra que cada bem-aventurança vem com uma promessa, nós também vamos desfrutar de alguma dessas promessas em partes. Em outras partes nós vamos experimentar delas completamente no futuro. Então isso é para estabelecer uma base para nós podermos construir agora com a bem-aventurança. Então, sem mais demora, vamos então entrar, né, aqui na nossa versículo 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E a pergunta que nós precisamos responder quando nós, né, nos deparamos com esse verso, a primeira delas é: como assim? Como pode que chorar é apresentado para nós aqui nesse verso como uma virtude? É como que se, né, nós olhássemos esse verso assim: não, vale a pena chorar porque vai ter um consolo, e esse consolo vai ser muito bom, não é verdade? Tem uma recompensa para aqueles que choram. E para isso nós precisamos entender um pouquinho, né, o motivo desse choro, o que causa, né, o bem-aventurado a chorar e por que ele é bem-aventurado quando ele chora. Nós precisamos entender esse aspecto desse choro, desse lamento que Jesus fala, que os seus discípulos, que aqueles que fazem parte do reino de Deus, vão experimentar. E já para a gente entender, né, esse choro não é um choro causado por um sentimento de autopiedade. Esse não é um choro causado porque, coitado de mim, eu não tenho o que eu quero, coitado de mim, eu não tenho o que eu preciso, ou coitado de mim, eu não alcancei. Não é um choro egoísta, não é um choro que é causado simplesmente por uma tristeza, por uma paixão mundana, por um desejo que não foi realizado. Né? Quando nós olhamos o texto como um todo, nós podemos ver que esse choro que será consolado é um choro que é causado por causa de um entendimento, uma realização de que algo muito sério está de errado comigo. E esse versículo, essa bem-aventurança, ela vai muito bem. Muitos pregadores, desculpa, né, quando eles tratam das bem-aventuranças, eles tratam do versículo 3 e 4 junto, porque ele está muito ligado à bem-aventurança que a primeira delas, né, do pobre em espírito. Lembra que o pobre em espírito é aquele que entende a sua condição espiritual diante de Deus, e ele entende que ele, por ele mesmo, não é capaz de se reconciliar com Deus. Então, quando ele tem esse entendimento leva ele a ter uma reação, e essa reação é o choro. O choro que Jesus diz aqui que será consolado é o choro daquele que lamenta ao entender e perceber que o mundo foi corrompido pelo pecado e que o pecado causa destruição. E quando nós pecamos contra Deus em primeiro e acima de todas as coisas. E esse pecado causa separação, causa destruição e causa morte, como nós vemos lá, e Paulo dizer lá em Romanos, que o salário do pecado, ele é a morte. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós vimos aqui, né, no versículo 4, que os que choram, por que é apresentado para nós como algo que vai ter recompensa? Porque
Os participantes do reino de Deus não vivem uma vida egoísta, como se tudo fosse mil maravilhas e como nós não tivéssemos mais nenhuma preocupação. Não, nós ainda estamos nesse mundo que é corrompido pelo pecado, nós ainda sofremos essas consequências, direto ou indiretamente. Os nossos familiares sofrem, né? Vidas se perdem, vidas são roubadas. Lá em João capítulo 10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que Satanás é a manifestação do mal. É aquele que vê, aquele que leva e conduz as pessoas a pecarem. Então ele vem e rouba. Quantas vidas nós temos visto se perderem, ser destruídas por causa do pecado. Então quando nós nos deparamos com essa destruição, com essas trevas que pairam sobre a humanidade, com essas trevas, com esse pecado, com esse efeito do pecado que destrói famílias, casamentos, que rouba vidas, que destrói, separa, divide igrejas, que destrói nações, né? Quando nós nos deparamos com isso, qual é a nossa reação? Né? Nós vivemos, isso não tem nada a ver comigo, e geralmente nós temos essa inclinação de autojustiça, quando nós vemos algo acontecer, mas não é eu, não foi eu que fiz, e nós continuamos aqui com os nossos, né, com os nossos olhos assim bem voltados só para nós mesmos. Mas o que Jesus tá dizendo é que quando nós fazemos parte do reino de Deus, o que Paulo diz lá em Romanos? Nós nos alegramos com os que se alegram, mas também nós choramos com os que choram. Porque quando uma parte do corpo está doente, né, não está bem, todo o corpo não está bem. Nós somos assim, nós precisamos ser assim. Nós somos discípulos de Jesus, nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós sofremos e lamentamos e choramos por aquilo que afeta o reino de Deus, né? Um bom exemplo disso, né, que nós podemos assim entender realmente que esse pecado destruidor, lá em Romanos, Paulo diz também que todos nós pecamos. Não existe ninguém sem pecado, somente Jesus. Todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. E um bom exemplo que nós podemos ver na Bíblia de alguém que entendeu essa realidade, quando nós olhamos no Antigo Testamento, né, um profeta muito conhecido, o profeta Jeremias, que por sinal, né, tomou esse nome, ficou conhecido, né? E quando nós lemos também um livro da Bíblia que chama Lamentações, né, altamente indicado, que foi escrito pelo profeta Jeremias. Por quê? Porque é onde Jeremias lamenta, onde ele chora, onde ele clama, onde ele se quebranta diante de Deus pelos pecados da nação de Israel, da nação de Judá. E ele ficou conhecido como o profeta que chora, o profeta das lágrimas, não é verdade? Porque ele chorou pelo pecado da nação. Quando ele entendeu que o seu povo realmente estava afastado de Deus e que eles não iriam se arrepender, Jeremias chora, Jeremias clama a Deus. Olha para você, vamos ver o que diz em Jeremias 13, verso 17. Mas se vocês não ouvirem, Jeremias falando para a nação, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos transbordarão de lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Irmãos, fica a pergunta para nós meditarmos aqui. Qual foi a última vez que nós choramos por causa dos pecados da nossa nação? Qual foi a última vez que nós olhamos para o nosso Brasil pela decadência? Qual foi a última vez que nós olhamos aqui para o país que nós vivemos, os Estados Unidos, pelo desvio, pela a distração, pela falta de atenção, pela corrupção, pela maldade, pela injustiça que existe nas nossas nações, e nós nos colocamos diante do Senhor, nós falamos: Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Fica para nós aí, irmãos, o desafio. Outro bom exemplo, nós podemos lembrar, né, da vida, do ministério, da caminhada do apóstolo Pedro. E Pedro passou por um momento interessante, né, para nós observarmos nesse momento que nós estamos meditando sobre aqueles que choram no reino de Deus. E Pedro, em certo momento da caminhada dele com Jesus, Jesus disse: olha, vocês vão me abandonar. E Pedro: não, eu dou minha vida pelo Senhor, nunca vou te abandonar. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar. E eles prendem Jesus, levam Jesus para o Sinédrio, e Pedro acompanha ele de longe.
e de repente ali alguém diz, você é um deles, e Pedro nega, e quando Pedro nega 3 vezes o galo canta, nós podemos ler em Mateus 26, que foi isso que aconteceu com Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus havia dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o final do versículo diz, e saindo dali, Pedro chorou amargamente. Irmãos, que desespero. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que, se nós pudéssemos voltar atrás, para nós não termos esse choro amargo pelo que nós fizemos. Mas será, irmãos, que nós ainda estamos chorando amargamente por esse pecado que nos afasta de Deus? Por esse pecado que nos faz sentir, não, eu não quero ser visto como um deles. Quantas vezes nós nos encontramos em situações como essa, mas o mais triste é que agora nós não estamos chorando mais. Nós continuamos a pecar, nós continuamos a negar, mas esse choro de arrependimento não existe mais. Então, irmãos, nós precisamos estar ligados que os bem-aventurados, os discípulos, os que fazem parte do reino de Deus, eles choram. E quando eles entendem que erraram, quando eles entendem que o pecado os levou a fazer tal coisa, o choro é amargo. O choro é amargo. Também nós não poderíamos deixar de mencionar, né, que a Bíblia relata em 3 ocasiões diferentes que o próprio Jesus, ele foi levado às lágrimas. E o mais interessante desses relatos que nós encontramos na Bíblia sobre as vezes com que Jesus chorou é que todas as vezes que nós encontramos a Bíblia mencionando que Jesus chorou, o motivo que o levou a lágrimas foi de uma maneira ou de outra relacionada ao pecado que assolava o povo. O pecado e os efeitos do pecado na vida das pessoas. E isso levou Jesus a chorar, a derramar lágrimas. E isso é interessante demais, quando nós paramos para pensar, né, que esse pecado, o impacto do pecado na humanidade, a dor, a destruição, a assolação que aquilo causava e causa, levou Jesus a chorar. O próprio Deus derramou lágrimas por causa do pecado que existe na humanidade. Nós podemos ver em João, por exemplo, capítulo 11, quando eles mandam a notícia para Jesus de que Lázaro havia falecido, e Jesus, quando ele chega no local e ele se encontra ali, né, com Maria e com Marta, né, nos versos 33 e 35, diz que Maria ela chorava e as pessoas que acompanhavam ela choravam. E a Bíblia diz que Jesus ficou profundamente comovido com aquilo. Ou seja, o pecado, o salário do pecado é a morte. E ali nós encontramos Lázaro morto, sofrendo as consequências do pecado, a sua família sofrendo as consequências do pecado. O pecado que todos nós cometemos. E quando Jesus viu isso, diz o verso 35, diz que Jesus, ele chorou. Ele foi comovido. Ou seja, o pecado que levou aquele homem à morte, levou aquele conflito, aquele sentimento de perca, fez Jesus derramar lágrimas. Outra ocasião foi em Lucas 19, diz que quando Jesus se aproxima da cidade de Jerusalém, quando Jesus entende aquilo que aquela cidade estava para passar, aquelas pessoas, por causa do pecado, a Bíblia diz que Jesus, naquela ocasião, também foi levado às lágrimas, e ali ele chorou. Irmãos, e a outra ocasião, nós encontramos em Hebreus capítulo 5, quando ali o escritor de Hebreus trata, né, do papel de Jesus como nosso sumo sacerdote, como alguém que intercede a Deus pelo povo. E nessa intercessão, Jesus também chora e chorou. Diz assim o versículo 7 de Hebreus 5, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, e em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, Jesus como um sumo sacerdote, súplicas, orações e em alta voz e lágrimas.
Por que o sumo sacerdote precisava chorar, irmãos? Por causa da condição que a humanidade se encontrava. Porque ele precisava clamar pela misericórdia de Deus, pela humanidade. E fica a pergunta para nós: qual foi a última vez que nós choramos diante de Deus? Não porque nós não temos o que nós queremos, ou porque a nossa vida não está aquela mil maravilha, mas qual foi a última vez que nós choramos por causa do nosso pecado? Qual foi a última vez que nós nos encontramos na situação dali, daqueles dois homens que foi até o templo orar, e um deles, orgulhoso, dizia: ainda bem que eu não sou como esse pecador. E o outro, a Bíblia diz que nem mesmo olhar para cima ele tinha coragem. E ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. Qual foi a última vez que nós tivemos essa atitude, irmãos? Ou que nós choramos pelo pecado de um conhecido? Ou choramos por causa de um filho pródigo? Ou choramos por causa de um casamento em conflito? Ou nós estamos aproximando de Deus com as nossas orações, só pedindo para Deus mudar o fulano, o cicrano, as circunstâncias, mas nós não temos nos quebrantado, nós não temos compadecido como Jesus se comoveu ali com a dor de Maria. Nós não temos chorado como Jeremias chorou pela nação. Nós não temos tido esse quebrantamento de coração como Pedro teve. Qual foi a última vez, irmãos? Essa é uma oportunidade para nós refletirmos sobre isso. E a segunda parte, irmãos, a segunda observação que eu gostaria de fazer é sobre a promessa dessa bem-aventurança. É sobre, o benefício dessa bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurados serão aqueles que choram. E por que eles serão bem-aventurados? A promessa diz que eles serão consolados. Isso, irmãos, é uma honra e um privilégio nós podemos receber esse consolo de Deus. E, de novo, eu vou voltar àquela característica do reino de Deus, né? Nós já vimos aqui que é um paradoxo. Se o bem-aventurado, ele é completo, ele é satisfeito, ele é abençoado, como assim ele chora? Mas, de novo, lembra que a característica do reino de Deus, ela tem esses paradoxos. E agora, quando nós tratamos, do consolo para aqueles que choram, nós precisamos também lembrar da outra característica que, esse consolo aqui diz no futuro, eles serão consolados, mas será mesmo que nós vamos esperar o retorno de Jesus para nós receber esse consolo, ou nós vamos receber ele aqui agora? Nós podemos desfrutar do consolo de Deus agora. E a resposta para essa pergunta é os dois. Nós vamos desfrutar agora, mas ele será completo com a volta de Jesus. Esse é o consolo que é prometido para o bem-aventurado aqui. Nós, de novo, a característica é agora, mas ainda não. Sim, nós recebemos agora, mas não de forma completa. Nós experimentamos em parte, mas será completo no futuro. Mas chegará um dia, irmãos, esse consolo do futuro que nós podemos ver é a promessa mais linda, mais maravilhosa, mais completa que o nosso coração pode ansiar por ele. E por isso existe algo especial para aqueles que choram. Porque olha a promessa que existe para aqueles que choram. E esse dia será maravilhoso. Esse dia não terá nada igual a esse dia. Será o dia mais completo e mais feliz das nossas vidas. Será o dia que realmente nós vamos olhar para trás e dizer que valeu a pena confiar no Senhor Jesus. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Irmãos, essa promessa ela é digna de toda a nossa aceitação. E eu gostaria de dizer para você que Jesus vê toda lágrima que você derrama, toda lágrima que os seus discípulos derramam, toda lágrima que aqueles que fazem parte do reino de Deus derramam. Sabe por que ele vê, irmãos? Porque um dia ele mesmo vai enxugar essas lágrimas do nosso rosto. E esse pecado não terá mais efeito. E Jesus colocará um fim em todas essas coisas. Então, esse consolo ele é futurístico. Ele irá ser completo no dia que nós nos encontrarmos com o nosso Salvador.
E nós temos os nossos olhos fitos nesse dia onde será completo. Mas essa promessa também serve para agora. Nós temos consolo agora e nós podemos desfrutar nele. Então eu gostaria de dizer para você, tem de bom ânimo, né? Nós temos aqui uma passagem na Bíblia, Isaías capítulo 61, e essa passagem bíblica ela é extremamente importante para nós que cremos que Cristo é o Messias que veio e cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Vamos ver o que diz Isaías capítulo 61, verso 1 ao 3. O Espírito do soberano Senhor estava sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para quê? Para levar as boas notícias aos pobres. Lembra que semana passada nós falamos sobre os bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus? Olha aqui, esse Messias que veio, esse Messias que iniciou e que deu abertura ao reino de Deus, ele traz boas notícias para os pobres. Pobres, que pobres são esses? Pobres de espírito. E que boas notícias são essas? Porque agora vocês podem fazer parte do reino. Essa é as boas notícias. E olha a continuidade. Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Coração quebrantado. Vão receber consolo. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Se nós pararmos aqui no verso 2, Jesus em Lucas capítulo 4, ele diz que Jesus chegou na sinagoga, trouxeram para ele o rolo das escrituras do profeta Isaías, Jesus leu esses dois versos e ele disse, hoje diante dos seus olhos essa profecia se cumpre. Verso 1 e 2 nós temos absoluta certeza que se cumpre. Existe um debate se a continuidade do capítulo já se cumpriu ou não, mas vejam o que diz o verso 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aqueles que choram receberão uma coroa. Talvez pode ser futurístico, mas o 2 diz que, o versículo 2 diz que ele veio para consolar todos os que andam tristes. Então, de novo, aspecto do reino de Deus, experimentamos agora, experimentamos no futuro. O consolo nós recebemos agora, mas quem sabe a coroa é no futuro, não é verdade? Mas nós temos acesso a esse consolo de Jesus agora. Foi ele que disse que essa profecia tinha se cumprido. Então, temos acesso. Outra certeza que nós temos, também que nós temos acesso a esse consolo, irmãos, hoje, é porque quando nós lamentamos, né, quando nós choramos o efeito do pecado, esse pecado que corrompe, né, a humanidade, que corrompe as nossas famílias, os nossos amigos, as nossas igrejas, esse pecado que corrompe a nós mesmos, quando nós lamentamos por causa dele, irmãos, nós podemos nos apegar às palavras de Jesus. E essas palavras de João 14, verso 16 e 17, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, ou ele vos enviará o Consolador, algumas versões dizem, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele o vê, porque ele não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará com vocês. Ou seja, irmãos, nós choramos, nós clamamos, nós nos quebrantamos, mas nós temos algo, Deus não nos deixou órfãos, Ele nos enviou o Consolador. E o interessante é que a única partícula em nós que é incorruptível é o Espírito de Deus que habita em nós, que não pode ser contaminada pelo pecado. E é justamente esse Espírito que não é dominado pelo pecado, que não pode ser contaminado, é que nos consola, é que nos mantém, que mantém a nossa esperança viva. Então, o consolo do bem-aventurado, daqueles que choram, nós experimentamos dele agora. Nós temos esse amparo do Espírito que habita em nós. Nós temos esse amparo daqueles que, de saber que
Jesus, ele veio, ele é o Messias e ele veio para trazer esse consolo de Deus para o seu povo. Mas nós temos essa certeza também de que, né, nos espera uma coroa, né, essa certeza de que, né, Jesus enxugará as lágrimas dos nossos olhos um dia. Então, nós chegamos aqui à conclusão da nossa mensagem de hoje. Para concluir, eu gostaria de encorajar cada um de nós a refletir nas palavras de Jesus e nas implicações que ela tem para as nossas vidas hoje, agora, hoje. Assim também como no futuro, porque elas terão implicações. Como nós decidimos, o que nós decidimos fazer com esses ensinamentos, com essas bem-aventuranças do reino de Deus, hoje terá implicações eternas nas nossas vidas. Mas hoje, essa semana que se inicia, eu quero te encorajar a meditar nessas palavras, a pensar. Se nós somos discípulos, nós também somos bem-aventurados. E nós somos bem-aventurados, irmãos, não porque nós temos uma felicidade temporária, passageira, como essa que o mundo nos oferece, quando nós realizamos um desejo da nossa carne, quando nós desfrutamos de um prazer momentâneo. Não, nós somos bem-aventurados porque nós fazemos parte de um reino que não faz parte, não é como o reino desse mundo. Um reino eterno, um reino cujo rei se compadece de nós, que ele mesmo chorou, que ele mesmo se entregou por nós, né? E sim, nós choramos, sim, nós lamentamos, mas não com desespero como de alguém que não tem esperança. Nós choramos, mas nós temos um Consolador que habita em nós. Você tem um Consolador que habita em você. Então, o desafio que eu deixo para nós é: se nós não temos chorado, é tempo de rever. Por que nós não temos chorado? Por que nós não temos compadecido daqueles que têm se perdido, da destruição que o pecado, do efeito do pecado nas nossas vidas? E se nós temos chorado, se você tem chorado, se você tem chorado pelo seu filho, se você tem chorado pelo seu casamento, se você tem chorado pela sua cidade, sua nação, se você tem chorado pela sua igreja, gostaria de dizer que o Espírito Consolador de Jesus Cristo habita em você. E se você chegou até aqui, é porque Ele te sustenta. É porque Ele não tem deixado você desfalecer. É porque Ele não tem deixado você chorar com o desespero de quem não tem esperança. Mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. E essa é a palavra de esperança. Sim, nós devemos chorar quando essa realidade do pecado nos confronta. Mas, mais uma vez, eu gostaria de repetir essa palavra para finalizar aqui o nosso tempo de meditação essa tarde. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Irmãos, chegará um dia onde o pecado não será mais o motivo das nossas lágrimas. Ele não será capaz mais de nos fazer chorar, porque Jesus irá colocar um fim na morte, na dor, na aflição. E aquelas lágrimas que eram causadas por Ele serão enxugadas dos nossos rostos de uma vez por todas. E essa é a esperança que nós temos. E essa é a esperança que nós seguimos em frente. Que o Senhor Deus possa ser com você e que essa palavra possa encontrar espaço e morada no seu coração. Que ao você meditar durante essa semana, Cristo possa se revelar para você de uma forma profunda. Eu gostaria de orar uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, pedir a bênção de Deus sobre cada um que está ouvindo essa palavra hoje ou irá ouvir no futuro. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento, pedindo que o Senhor faça com que a sua boa palavra, que é a boa semente, possa produzir bons frutos na vida de cada um
dessas pessoas que ouvem essa palavra hoje. Pai, que esses frutos possam ser bons e esses frutos possam ser duradouros, ó Pai. Eu oro também, Jesus, como a Tua palavra nos ensina em Mateus 13, verso 46, que o Senhor Jesus possa ser a pérola de grande valor na vida de cada um dos meus irmãos, na minha própria vida, durante essa semana que se inicia. E que nada possa nos distrair, nada possa ter mais da nossa atenção, ter mais da nossa intenção do que o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor esteja no centro das nossas vidas, no centro de cada família, de cada lar. E eu oro, Espírito Santo, Consolador, concedido por Jesus, que habita em cada um de vocês, que Ele possa te direcionar, que Ele possa te proteger e te abençoar, até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu tempo de ouvir a palavra de Deus, e nós nos encontramos no próximo domingo, assim, Deus nos permitindo. Grande abraço, Deus abençoe a todos.